Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, você que está sempre comigo, participando do nosso noticiário gratuito que eu passo para todos os meus seguidores. São notícias que vocês podem utilizar gratuitamente, eu faço essa pesquisa justamente para vocês mesmos, vocês que são meus amigos virtuais, ok? Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel7919, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade e disseminarmos notícias boas, importantes, sensatas, lúcidas para a melhoria do nosso Brasil. Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Olha, a fase da Lua que começou no dia 25 permanece sendo a cheia. Estão se passando 30 dias do ano, faltando 336 dias para terminar 2024. É o penúltimo dia do mês, já que é um mês de 31 dias. E este é um ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Normalmente o ano tem 365 dias. Esse dia a mais está em fevereiro, que vai até 29. Quem faz aniversário do dia 29 comemora de 4 em 4 anos, então agora em 2024 poderá fazê-lo, né, depois de vários anos aí sem comemorar. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a quarta semana do tempo comum. Alguns santos de devoção dos católicos neste dia são estes: Santa Martinha, São Barcimeu, Santa Savina e Santa Jacinta de Mariscote. É dia da saudade, dia nacional das histórias em quadrinhos, dia do padrinho. Eu sou padrinho, você é? Quem é padrinho aí, parabéns. É dia mundial da não violência e cultura da paz. Ok? São algumas comemorações. Tem outras, mas essas são as principais que eu passo para você. Agora eu quero falar de espiritualidade, programação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Espírito Santo, Colatina. Paróquia Central, para quem está fora do Espírito Santo, fica aqui no noroeste do estado capixaba. Vamos ver o que está programado para esta terça-feira na Catedral, a Igreja Mãe da Diocese Colatinense. Às 19 horas haverá celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, oficiada pelo padre David José Langa Lopes. Então, o padre auxiliar do pároco, José Valdeci Romão, estará presidindo essa Santa Missa. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. É o local onde você pode fazer pesquisas, tem muita gente que faz, pode usar à vontade as notícias, de preferência citando a fonte. O endereço geral é @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube também, tem mais de 9.000 vídeos. Você vai ao Facebook, ao Instagram. É um prazer ter você comigo. Inscreva-se, compartilhe e faça esse trabalho para a gente aumentar nossa rede de amizade. Isso é muito importante, né? Aumentar a nossa rede de amizade. Dê o like se você quiser, tá bom? Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O preço no atacado, a saca de 60 quilos do produto em grão, no dia 26 de janeiro de 2024, no fechamento dos negócios. Normalmente, de um dia para o outro, o preço varia um pouco, mas é pouca coisa. Vamos lá. Café Arábica bebida dura, R$ 970. O Arábica bebida Rio, 850. O Conilon bica corrida tipo 78, 790. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 0,2%, cotado a R$ 4,91. Já a Bolsa de Valores, Ibovespa,
teve alta de 0,6% a 128.967 pontos, dia 26. Resultados do futebol, dias 27 e 28 de janeiro de 2024. Futebol profissional masculino, quarta rodada do Campeonato Carioca, dia 27, sábado. O Botafogo derrotou o Sampaio Corrêa por 2-0. Portuguesa e Flamengo ficaram no 0-0, sem abertura do placar. Dá uma frustração na torcida quando o placar fica em branco, hein? Dia 28, domingo, Madureira e Volta Redonda. Eu não tenho resultado de Madureira e Volta Redonda, mas tenho de Bangu e Vasco 2-2. O Fluminense goleou, hein? O Nova Iguaçu por 3-0, goleada tricolor. Importante, né? Tricolor, time com boa torcida no Brasil e, logicamente, no Rio. Rodada do Campeonato Paulista, nós temos aqui no domingo, dia 28, e também no sábado, 27. O Ituano foi goleado, hein, gente? O Guarani goleou o Ituano por 3-0. Mirassol e Novo Horizontino ficaram em 1-1. O Verdão ganhou. O Palmeiras fez 2-1 no Santos, neste clássico do futebol paulista. Ponte Preta e Inter de Limeira ficaram no 0-0. Houve empate, só que de 1-1, entre Red Bull Bragantino e Botafogo de São Paulo. Mais um empate de 0-0 agora. Santo André e Água Santa. E o Timão, hein? Perdeu, o Timão perdeu. São Bernardo venceu o Corinthians por 1-0. O São Paulo derrotou a Portuguesa também por 1-0. Agora vamos falar de algumas outras notícias. E já tem, assim, grupos ensaiando para o Carnaval. Então, vamos falar um pouco sobre isso? Carnaval será no dia 13, dia principal, dia oficial, mas o pessoal aproveita vários dias, né? Não é um dia só, não. Carnaval, eu acho que é a única data festiva que se vive desde antes de começar. Muito antes de começar já tem gente, né, se envolvendo com carnaval, meses antes às vezes. Vamos lá, vamos falar sobre isso então. Evento carnavalesco com tumulto em território paulistano. Uma festa em comemoração ao aniversário da escola de samba Vai Vai teve tumulto em São Paulo, a capital paulista. E teve que ser encerrada antes do que estava agendado. Puxa vida, hein? Houve invasão do público no local e a polícia interveio. A diretoria da Vai Vai, a diretoria dessa agremiação importante do território paulistano, lamentou o ocorrido. O fato se deu no dia 28, foi no domingo, né? Domingo, meu Deus do céu, invasão da torcida. Escola leva público às ruas de Vitória. No Espírito Santo também teve movimentação de escola de samba. A escola de samba Piedade, de Vitória, capital do Espírito Santo, promoveu um evento na rua 7 de setembro, levando grande número de pessoas para as vias públicas da capital espírito-santense no domingo 28 de janeiro. As escolas, em geral, estão se preparando para o desfile carnavalesco de 2024. O dia principal do carnaval é 13 de fevereiro de 2024, hein? Anote aí, 13. Considerado feriado e data oficial. Agora eu quero falar para vocês sobre deslizamento de terra, a consequência das chuvas, hein? Não é fácil, hein? Chuvas caindo em várias partes do país, não só no Espírito Santo. Em Pedra Azul, no município de Domingos Martins, no Espírito Santo, região montanhosa, na noite de domingo 28 de janeiro de 2024, houve deslizamento de terra, interditando um trecho da rodovia BR-262. Ninguém ficou ferido. Depois de algum tempo, o trânsito passou a funcionar no sistema Pare e Siga, sob a coordenação da Polícia Rodoviária Federal.
Vamos falar ainda sobre as águas de janeiro. Após chuvas, Rio Doce tem nível elevado em Colatina. O nível do Rio Doce atingiu 4,05 metros, medida registrada na régua da Agência Nacional de Águas, ANA e CPRM, localizada no seu leito na zona central urbana de Colatina. O dado foi coletado na manhã de 26 de janeiro de 2024, sexta-feira. Então eu não sei como é que está a situação neste momento, mas alterações certamente que aconteceram. A água barrenta desce de uma forma moderada e demonstra que chove nos afluentes, tanto no território espírito-santense quanto em Minas Gerais. O instrumento é composto por numerações que registram até 8 metros. Essa régua que fica no leito do Rio Doce registra até 8 metros, mas está em 4,05. Na noite de sábado, choveu bastante na Princesa do Norte Colatinense. Isso aconteceu durante um bom tempo, mas sem ventania ou raios muito visíveis. No domingo também houve chuva no município do Noroeste do Espírito Santo. Olha, o mesmo aconteceu em muitos outros municípios espírito-santenses, causando problemas como alagamentos de vias públicas, chuvas em São Mateus, Domingos Martins. Em Linhares, o nível do curso d'água atingiu a cota de inundação e num local houve grande quantidade acumulada de espuma. Uma espuma esquisita lá no rio, em Linhares, no Rio Doce. Mas dizem que é comum esse tipo de situação nos casos de cheia do rio. A Defesa Civil está em estado de alerta para o caso de haver necessidade de mudança de famílias ribeirinhas desalojadas ou desabrigadas. Loteria de Números Mega Sena tem prêmio de 76 milhões. Olha, o próximo concurso da Mega Sena, o 2682, ocorrerá nesta terça-feira, hein? Dia 30 de janeiro de 2024, com estimativa de prêmio de 76 milhões de reais. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00, que é o valor novo após o aumento de mais de 10% em 2023, quando assumiu essa gestão petista federal do Planalto que está aí. E no último sábado, o concurso 2681, não houve acertador das 6 dezenas. Os números sorteados foram 10, 20, 30, 42, 47 e 53. A quina da Mega Sena teve 73 ganhadores e cada um fica com R$ 61.715. Os 5.852 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.099. Saudação a você que acompanha meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Dê um like, inscreva-se, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Aqui notícias gratuitas para você. Eu preparo com muito carinho para meus seguidores. Olha, notícias interessantes para você. Notas relevantes, feministas, esquerdistas. Mais uma vez, né? Esse pessoal não para. Feministas, esquerdistas do PSOL e PSB querem que o Hospital Católico realize procedimento contraceptivo. Esse pessoal não para, gente. Eu vou te contar, é difícil, né? Trabalhar desse jeito. Um hospital chamado São Camilo não aceitou realizar um procedimento de introduzir o DIU, método anticonceptivo, pois é contra os seus valores religiosos cristãos católicos. E como já era de se esperar, o PSOL e o PSB, partidos de tendência comunista, marxista, socialista,
por meio de mulheres feministas eleitas em São Paulo, 2 vereadoras e uma deputada, já ingressaram no Ministério Público, a fim de que o órgão vá investigar a norma da instituição, a fim de que realize o método que é contra a diretriz do estabelecimento sanitário. Esses partidos não se cansam de causar polêmica, indo contra os valores religiosos, demonstrando suas ultraposições políticas. Os 2 partidos não seguem os valores cristãos. Leigos já pedem que os paulistas apoiem o Hospital São Camilo. Gente, o hospital tem normas cristãs que não permitem colocar esse tipo de dispositivo. Respeitem a direção, a diretoria do hospital, as normas do hospital, pelo amor de Deus. Parem de perseguir. Olha, agora temos aqui uma nota educativa. Moradores constroem ponte com 6 milhões de reais ao invés de 25 milhões estimados pelo governo. Olha, para vocês verem a mão de obra particular, sem interferência do governo, fica muito mais em conta. Os moradores gaúchos construíram uma ponte com custo de 6 milhões de reais, cerca de 6 milhões, depois que o governo estimou valores entre 20 milhões e 25 milhões para a obra. E ela só sairia entre 2024 e 2025 pelo governo. Os habitantes utilizaram recursos próprios para erguer a estrutura ligando os municípios de Nova Roma do Sul e Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul. A ponte centenária do local foi destruída em setembro de 2023 pela cheia do rio. A obra foi inaugurada em 20 de janeiro de 2024. Olha aí, um bom exemplo dos moradores gaúchos. Parabéns. E a diferença de custo, hein? Entre 20 milhões a 25 milhões, o custo previsto pelo governo, e 6 milhões, menos de 6 milhões, custou a obra comandada pelos moradores, pela comunidade, com apoio de vários empreendedores. Parabéns, gaúchos. Mais uma morte, morre mais um arrolado pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Muita gente arrolada aí nesse distúrbio que houve. E olha aí, mais uma morte. Meu Deus. Morreu em São José dos Campos, no estado de São Paulo, mais um suspeito de envolvimento político nas manifestações de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Trata-se de Giovanni Carlos dos Santos, de 46 anos, cujo falecimento aconteceu em 24 de janeiro de 2024. Ele estava em casa com tornozeleira eletrônica, aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, STF, segundo informações de algumas mídias eletrônicas. Giovanni morreu ao cair de um galho de árvore e foi sepultado em 26 de janeiro. O primeiro morto foi Clériston da Cunha, o Clezão, em novembro de 2023, sem citar um cidadão que ateou fogo no próprio corpo tempos atrás, no calor das manifestações patrióticas por todo o Brasil. Isso aconteceu, bem antes do 8 de janeiro. O pai do falecido encontra-se com uma enfermidade. Um padre do município joseense enfatizou sobre o seu luto por Clezão e o luto agora por Giovanni. O padre disse: esses patriotas não serão esquecidos. Lutaremos até o fim, bradou o sacerdote. Mais um morto, envolvido aí com o 8 de janeiro, que estava arrolado para responder pelos atos. Meu Deus do céu, quando isso vai acabar, hein? Quando é que os nossos políticos vão tomar uma medida para dar um fim nisso? Nesses processos, nessas ações. Uma nota internacional que preocupa, olha, imigração
Imigração ilegal deixa Estados Unidos à beira da guerra civil e 25 governadores contra o presidente Biden. O governador do Texas colocou a Guarda Civil na fronteira a fim de evitar a entrada de imigrantes ilegais, implantando inclusive barreiras com arame farpado. Isso fez com que o presidente Joe Biden se contrapusesse ao ato, processando o Estado, pois vinha sendo leniente com os ilegais. Olha só. Puxa vida, hein? Mas ele vinha sendo leniente e agora vai processar o Estado. Ou já processou, né? Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Em uma espécie de rebelião, 25 governadores se colocaram contra Biden, se aliando ao governador texano, cujo território fica na fronteira com o México. Situação difícil, hein, gente? Caminhoneiros também apoiaram a medida contra imigrantes ilegais, seguindo em comboio para o Texas, pois vem aumentando o tráfico de drogas e a criminalidade no país. O deputado federal Gustavo Gayer repercutiu o caso em seu canal no YouTube. Olha, 25 governadores se colocaram contra o presidente Biden, apoiando o Texas, que não está aguentando mais a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira com o México, que o governo Biden praticamente está deixando à vontade, ao contrário do que aconteceu quando Donald Trump era presidente, que agiu com dureza, legalmente, para impedir a entrada de ilegais. Economia. Escola austríaca destaca a importância do livre mercado e da concorrência sem intervenção governamental. O planejamento centralizado no governo limita a concorrência e, consequentemente, as liberdades individuais. Por isso, os austríacos, em geral, defendem a privatização da economia, ou seja, as empresas privadas. Um estudo de 2019 verifica que o Brasil possui 480 empresas estatais, enquanto os Estados Unidos têm apenas 16. O total de estatais brasileiras corresponde à quantidade de 18 países somados. Meu Deus do céu! E por que milhões de pessoas querem ir para o território norte-americano, até enfrentando situações adversas para o seu intento? Porque existe o sonho americano. Porque o país é um verdadeiro paraíso capitalista, com diversidade de serviços e empresas, oferecendo muitas opções e escolhas para o indivíduo. O intervencionismo governamental é criticado e destaca-se a importância do livre mercado e da propriedade privada e de como a concorrência por bens e serviços é positiva para o consumidor, como defendem autores da escola austríaca. Com maior concorrência, as empresas também procuram oferecer o melhor serviço ao cliente. Esse pessoal estatizante, pessoal socialista, marxista, fica defendendo empresas estatais porque são cabides de emprego, infelizmente. E eles ficam também dando esmolas, praticamente, a muitas pessoas dependentes dos setores públicos. Aquelas pessoas não param de ser dependentes, não saem daquela situação. No capitalismo, sim, mas o socialismo é infelizmente, uma aberração, Só que para colocar isso na cabeça da pessoa que já foi doutrinada pelo marxismo cultural é muito difícil. Minha nossa. Vamos lá. Vamos falar sobre espiritualidade agora, que é melhor, porque a Bíblia já prevê situações difíceis para o mundo, E só com a espiritualidade nós vamos sair desses problemas existenciais. Vamos falar sobre missa do último domingo. A missa do início da quarta semana do tempo comum, no domingo 28 de janeiro de 2024,
na Catedral de Colatina foi presidida pelo padre David José Langa Lopes. O sacerdote falou na homilia, entre outros temas, sobre os profetas, que são os porta-vozes de Deus. Eles devem olhar a realidade e denunciar o que não está de acordo com a palavra de Deus. É o papel do profeta. Elias, por exemplo, foi um grande profeta, está até nessa novela da Record TV, Jezabel. Como os ordenados, nós batizados recebemos também, de certa forma, o munus de ser sacerdote. Sabia? Nós recebemos o munus de ser sacerdote, também profeta e rei, ou seja, são da mesma forma anunciadores da palavra. De uma forma geral, né, ampla. Ele explicou que todos os fiéis celebram a missa enquanto o sacerdote a preside, em nome de Cristo Jesus, havendo, portanto, a participação completa de toda a Assembleia, juntamente com o presbítero. Jesus, conforme o Evangelho, falava como quem tem autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade. Jesus vivia o que falava e convencia as pessoas. Justamente por isso tinha autoridade. Na sinagoga em dia de sábado, Jesus expulsa um espírito mau que estava numa pessoa. O clérigo ressaltou que todos nós precisamos crescer na espiritualidade com fé, esperança e caridade, conforme escreveu o apóstolo São Paulo. Está escrito que depois de Moisés surgiria o profeta do Senhor. E este profeta do Senhor é Jesus Cristo, conforme a primeira leitura do 4º domingo do tempo comum. Agora tivemos, inclusive, avisos. Na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, 8 de fevereiro, haverá missa ao meio-dia pelas vocações, seguida de adoração ao Santíssimo. São eventos importantíssimos e muito espiritualizantes, hein? Na Catedral de Colatina. Não perca, primeira quinta-feira do mês ao meio-dia. Temos também outra informação sobre a Quaresma, que será depois do Carnaval. Quem tem palhas bentas em casa e quiser entregar à paróquia colatinense, poderá fazê-lo na secretaria para a utilização na quarta-feira de cinzas da Semana Santa, quando os fiéis recebem a imposição desse material na testa ou na cabeça. Os fiéis devem se informar também sobre as missas do Padroeiro das Gargantas, São Brás, dia 3 de fevereiro, um sábado. Haverá missas em algumas comunidades. Cursos, e estão abertas as inscrições para cursos de estudos bíblicos e iniciação teológica. São ministrados pelo Centro de Estudos da Diocese, CEDIC. Já a oficina de oração também é realizada anualmente. Eu só não sei se está aberta já a inscrição. Mais informações na Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral. Telefone 0 operadora 27 2102 5010. Eu quero falar também da missa do meio-dia com bênção das famílias e dos objetos que aconteceu no dia 26 em Colatina. O presidente da celebração, Padre José Valdeci Romão, falou sobre o dia de São Timóteo e São Tito, destacou a fé em família que o apóstolo Paulo citou, referindo-se a Timóteo, pois este recebeu a espiritualidade transmitida por sua avó e sua mãe. Olha a importância da família. O padre, na missa da Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, aspergiu água benta nos fiéis e objetos após o rito final. O clérigo disse que o anúncio do Evangelho começa em casa, conforme se vê na leitura da carta de São Paulo ao seu discípulo Timóteo. No Evangelho, Jesus envia 72 discípulos em missão, o que significa uma multidão de pessoas. Analogicamente, o número corresponde a todos os batizados que devem hoje sair evangelizando, enviados pelo dono da messe, que é o Senhor. É Ele quem envia com espírito de confiança. Como Timóteo e Tito, os fiéis católicos receberam a fé, devendo cuidar e zelar por ela, a fim de que a colheita não se perca. Jesus chama também ao desapego, a uma alma aberta e livre para anunciar a palavra.
O resultado depende de Deus, pois nós somos de Deus, a igreja é de Deus, o reino é de Deus, ou seja, o reino é dele e todos nós dependemos dele. O resultado depende dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos uma catequese aqui que eu acho importante. Eu ouvi de um bispo falando também sobre Tito e Timóteo. Tito e Timóteo eram bispos, sendo por isso solteiros, pois os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Oriental precisam estar em estado celibatário. Eles foram formados por São Paulo apóstolo, Tito e Timóteo, que impôs-lhes as mãos, elevando-os ao episcopado da Igreja de Cristo. A Bíblia diz que o bispo deve ser esposo de uma só mulher, referindo-se à igreja. A igreja tem a imagem de uma senhora, uma mulher, e o bispo tem o anel episcopal que recorda que ele é esposo da igreja. A igreja é a mulher do bispo, a esposa dele. São Paulo era uma espécie de bispo itinerante, não possuía uma diocese própria, mas sentia-se responsável por toda a igreja, fundando comunidades cristãs e formando discípulos. O sacerdócio é ordenado pelos bispos que estão na linha sucessória dos apóstolos. Na Igreja Católica subsistem os elementos necessários para a salvação eterna, os remédios suficientes para a cura das almas, como já disse o saudoso Papa Bento XVI. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, PIC
maria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507-2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. Né? São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Fácil, né? É só digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. Notícias gratuitas. Olha, Colatinense já começa o ano com aumento na tarifa de água e na tarifa de esgoto. Meu Deus, hein? Colatina tem aumento das tarifas de água e esgoto em quase 9%. Foi autorizado, hein? Em Colatina, o reajuste linear das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 8,66%, que incide nas tabelas de consumo. No talão de água referente ao mês de dezembro de 2023, vem um alerta para que o dono da residência que recebe a água desconsidere o verso da fatura e procure verificar a tabela nova acessando o site do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, que é a empresa que fornece água e também é responsável pela coleta de lixo. A Companhia de Água e Esgoto e Lixo informa que o aumento das tarifas foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, considerando a lei complementar, lei federal e lei estadual. Foi celebrado o convênio número 001/2023, de 15 de fevereiro de 2023, entre a ARSP e o município de Colatina, tendo como interveniente o Sanear, visando a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 20 anos. Os dados constam da resolução ARSP número 068, editada em 27 de outubro de 2023, para o período tarifário de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Então, colatinenses, se preparem, aumento de quase 9% nas tarifas de água, esgoto e lixo. Não é fácil, hein? Não é fácil, quase 9%. Quero passar para vocês espiritualidade, atualidades, vale para qualquer tempo para você refletir.
pensar em Deus aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos também Instagram e Facebook. Santificador. Você sabe que o Espírito Santo é nosso santificador? É, o Espírito Santo de Deus é o defensor dos cristãos, o advogado, o consolador, o discernidor, o santificador da igreja. Jesus veio e revelou o Pai, o Espírito Santo veio e revelou Jesus. Jesus veio e revelou o Pai, Deus Pai. Espírito Santo veio e revelou Jesus. Vida eterna. O apóstolo São Paulo ficou doente e enfrentou tribulações por causa da obra de Deus e não se importou pela vida terrena. Paulo cumpriu assim o que disse Jesus no Evangelho em Mateus capítulo 10, versículo 39, quando asseverou que quem quiser salvar sua vida para este mundo irá perdê-la, e quem perdê-la pelo seu nome terá vida eterna. Paulo sofreu muito por Jesus, foi açoitado, foi preso e não desistiu, né? Seguiu pregando aqui na terra, visando a vida que há de vir, a vida pelos séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pecado original. O pecado original gerou desordem, desorganizou a vida do ser humano e também a natureza. Há fenômenos naturais que possuem raízes no pecado original, como terremotos, tempestades, etc. Você sabia disso? O pecado original desordenou, desorganizou a vida humana e da natureza. Respeito. Venha é um gesto de reverência. Você sabia? Venha. Quando alguém fala, faça um gesto de venha, é um gesto de reverência, de respeito, adoração. Eva e Maria. Qual a relação que existe entre a primeira mulher, Eva, e Maria? Maria Santíssima. Eva foi redimida por Maria e Adão foi redimido por Cristo Jesus. Eva desobedeceu, Maria foi obediente a Deus. Adão pecou e também desobedeceu. Cristo não pecou e foi obediente a Deus Pai. Definições espirituais. Israel, no Antigo Testamento, é a esposa de Javé, Deus. E a igreja, atualmente, é a esposa de Cristo, agora no Novo Testamento. Israel é comparado a uma esposa adúltera e prostituta, pois em diversos momentos trai ao Deus verdadeiro, adorando falsos deuses, como Baal, Moloque, Aserá e outros. Em muitos casos, Israel é a imagem de cada um de nós que prevarica e depois volta a Deus. Nesses casos, o castigo de Deus é considerado remédio. Maria é considerada a nova arca da aliança. A antiga aliança representava Deus. Aliás, a antiga arca da aliança representava Deus contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. E a nova arca traz o Filho de Deus ao mundo. Na Bíblia, Deus pronunciou primeiro o fiat. Atenção para essa informação. Na Bíblia, Deus pronunciou o primeiro fiat para fazer a luz, enquanto Maria pronunciou o segundo fiat, a fim de cumprir a palavra e gerar Jesus. Fiat significa faça-se. Deus disse faça-se a luz. Maria disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Na história bíblica, 10 tribos que se instalaram na Samaria traíram Deus e foram para o exílio da Assíria. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram na Judéia, mas também caíram na idolatria a deuses falsos e foram também para o exílio na Babilônia. 70 anos depois, esses hebreus retornaram às suas terras e coube ao sacerdote Esdras e ao governador Neemias a reconstrução do templo e da nação.
Nota de atenção: o mal das drogas. Nós temos que falar das drogas ilegais, dos entorpecentes, dos narcóticos, dos alucinógenos. Infelizmente, os entorpecentes estão presentes em grande parte dos crimes cometidos no Brasil. As drogas como cocaína, maconha, crack, êxtase, haxixe e outras estão matando as pessoas, principalmente jovens, que parecem não se darem conta da gravidade da situação. São João Paulo II, quando foi Papa, disse: a droga é um mal, e ao mal não se dá trégua, tem que se combater. O alucinógeno, o tóxico, até as mortes entre casais estão envolvidas com drogas ou álcool. Observem, companheiro mata a mulher em Colatina, e há relação com o consumo de drogas. Homem mata a mulher no sul do Espírito Santo, e verifica-se que o suspeito já foi detido por tráfico de entorpecentes. Mulher agride companheiro na serra, e há envolvimento com bebedeira, com embriaguez. E assim a sociedade vai se destruindo e se deteriorando gradativamente, cada vez mais com a participação feminina. E o pior é que ainda tem aqueles que defendem o uso de narcóticos, e muitos estão nas mídias diversas. São estes que vão colocando na cabeça de muitos incautos esse avassalador ato de consumir alucinógenos, tóxicos, entorpecentes. Saia dessa vida enquanto é tempo, meu amigo, minha amiga. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, em que responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, pois afinal é o nosso Pai Celestial, nosso papaizinho do céu. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo, nas duas pronúncias: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Reconcilie-se com Deus para obter a salvação eterna, onde você não será banido da presença de Deus, ao contrário, viverá para sempre com Ele. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.